Muito boa noite, meus manos e minhas manas. Aqui James Leno, seu mano, começando muito bem a sua segunda-feira. Espero que vocês, na medida do possível, estejam bem, só melhorando. Eu sou James Leno e a gente vai junto ter aí excelentes momentos pra gente receber mais um convidado ou convidada. Vamos ver. Deixa eu pegar nossa colinha, porque nós é tudo organizado, é coisa linda de se ver. Enquanto eu tô aqui pegando a colinha, você pode já ir convidando seu amigo, sua amiga, tá bom? Porque o bate-papo vai ser maravilhoso hoje, hein? É isto. Estamos nós aqui, todo mundo junto, no dia 19 de setembro de 2022. E Verso em Verso transmitirá o diálogo entre eu e Daniela Bontempi para a série Diálogo em Diálogos, nesta segunda-feira, dia 19 de setembro, ok? Por quê? Porque estamos comemorando 10 anos de existência, 5 mais 5, firmou? Então, a gente vai aqui pelo Instagram fazer esse bate-papo que depois vai ser convertido num lindo podcast que vai aí para as redes de streaming, beleza? Então, vamos apresentar esta figura única, tá? Que é a Daniela Bontempi, que é produtora cultural, diretora, dramaturga e atriz. Fundadora da Trupe do Guaraná, que é um grupo teatral voltado à valorização da cultura popular, voltado ao público infanto-juvenil, e do coletivo Educultura Popular, que é um outro coletivo que é voltado, focado em pesquisa, formações e fruições da cultura popular. Daniela Bontempi desenvolve atividades artísticas, culturais e educacionais desde o ano de 1992, ou seja, ela já nasceu envolvida na cultura e arte, certo? E ela não faz acepção de idade, trabalha desde criança, adolescente, adulto ou melhor idade também. Desde 2013 ela vem atuando com valorização e incentivo de projetos que enalteçam as tradições e as culturas populares nordestinas através da Trupe do Guaraná e do coletivo Educultura Popular, desenvolvendo atividades culturais das tradições maranhenses, como peças teatrais, narrativas, musicais e danças tradicionais, tá bom? Esse episódio ele é ao vivo, tem duração de mais ou menos entre 30 minutos a 1 hora, ok? Aqui pelo Insta dos Verso em Versos. E aí, em breve, ele vai para as plataformas de streaming, tá bom? E também quero mandar aquele abraço para o nosso parceiro da Rádio Mixtura e também para a Secretaria Municipal de Cultura através do VAI, ok? O qual fomos contemplados para estarmos aqui sendo fortalecidos e fortalecendo ao mesmo tempo. Chegando, ela está entrando, certo? Rufem os tambores. E... Boa noite, James. Tudo jóia? Melhor agora. Obrigado por Eita, aceitar o convite, por estar aqui celebrando com a gente os nossos 10 anos. anos. Olha, 10 anos não são 10 dias, não são 10 meses. É um Verdade. momento realmente para celebrar todo esse trabalho, toda essa perseverança
que realmente quem é da área da arte, da cultura, sabe o quanto que é complexo e a gente viver disso é quase uma acrobacia. Então, parabéns mesmo para você e para todo o pessoal do Verso Inversos, porque é realmente incrível o trabalho que vocês realizam. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contando e dividindo um pouco da minha história com vocês. Eita, que também passa pelo Sarau Verso Inverso, porque você é tão expansiva, você é tão conectada, você é hiperconectada, um termo que se usa muito aí na nossa era digital, né? As pessoas que são hiperconectadas e você é uma delas, né? Boa noite, Quebrado Inverso, estamos junto. Bom, Dani, a gente teria muita coisa para falar de você, porque como eu estava te apresentando, você é multiartista, né? Multiprofissional, hiperconectada, como eu já disse, mas a gente procurou fazer selecionar algumas perguntas dentro da nossa caminhada também, porque afinal de contas a gente também se conhece, já estivemos em outras cirandas e em outras andanças, né? Então selecionei algumas perguntas, tá? Mas ali na frente, caso você queira trazer algo em voga para os dias de hoje, né? Porque até por você ser hiperconectado, então a sua vida hoje ela já é diferente de ontem, então é isso. Fique à vontade para trazer. Obrigada, James. Bom, você falou uma coisa muito interessante agora, né? Que primeiro dá um salve para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Ó, o Antônio Carlos da revista Ritmo Melodia está dando Ô, os parabéns querido, pelo trabalho da Rádio Mistura, do Verso em Versos e todo esse potencial que vocês desenvolvem há tanto tempo. E para mim também, né, que estou aqui há muito tempo também nessa mesma luta de fazer que as coisas aconteçam. E a gente estava conversando sobre o quanto que uma coisa muda muito rápido, né? Desde o nosso último bate-papo, eu já tenho novidades aqui quentíssimas para a gente dividir. Então, isso é muito bacana, né? As coisas elas vão que maravilha. nos tempos que tem que acontecer e a gente vai sempre somando. E, acho que isso que é o mais bacana, né, da nossa possibilidade, que a gente é hiperconectado e essas conexões frutificam. Isso que nos move e também nos incentiva a dar continuidade ao nosso trabalho, que a gente sabe que a gente não está só, né? Isso é bem bacana. Exato, exato. Bom, Dani, eu quero abrir também essa noite, mandando um abraço especial, fraterno também aí para toda a família Verso, né? Quero mandar um abração para o Dico, para o Isaac e para a Aline, a Naya, né? Que é a nossa representante feminina, preta, periférica, lésbica, né? E que tem nos trazido uma outra visão, né? Porque a gente também nesses movimentos a gente está tendo a oportunidade de fruir na arte numa possibilidade mais próxima de um mundo que a gente acredita que seja possível mesmo, né, com menos machismo, ou seja, imagina, 3 homens, né, machistas, né, tendo essa oportunidade de tirar essa casca cultural, né, cultural não de cultura mesmo, mas de cultura a nível global, né, essa cultura machista, para a gente ter uma outra possibilidade. Então, obrigado, Aline, também por estar conosco aí há meia década. Vou de pergunta. Fique à vontade. Quando começou, Dani, a sua carreira com a educação, que pelo que eu li na sua história é a sua primeira base, né? Exato. Então, James, essa história que foi justamente, né, esse ano de 1992,
quando eu ainda era estudante do antigo magistério. A gente, enquanto era estudante, naquele tempo onde o mundo era preto e branco ainda. É, É, gente, gratidão para todo mundo que está aparecendo aqui na live, contar um pouquinho dessa história, de quando o mundo ainda era preto e branco. Eu era estudante, né, do magistério e comecei a dar aula já, porque nas escolas particulares não existia muito essa questão de você ser estagiário, era meio que você entrava valendo, né? E aí nesse aham. valendo eu tinha 16 anos e dali por diante eu vim seguindo na carreira como professora de maneira bem apaixonada, na verdade, porque eu sigo ainda, né, dentro dela. Só que fui mudando as ferramentas ao longo desse percurso. Então, eu trabalho com a educação atualmente, mas eu trabalho mais voltada para a arte e educação, tendo a arte como uma ferramenta nessa transformação, nesse crescimento, desenvolvimento humano. E a novidade agora, que eu até trago aqui para vocês, que também está relacionado tanto com a arte quanto com a educação, é que a gente está abrindo um espaço de desenvolvimento, estímulos cognitivos, arte-terapia e apoio escolar chamado UP Educacional. E eu já, Mandem coraçõezinhos aí para a Dani. e tem sido uma experiência incrível, porque todo aquele trabalho que a gente faz de forma coletiva, a gente está tendo agora a oportunidade de fazer de uma maneira individualizada, acolhendo a criança, acolhendo a família, e tem sido incrível, porque você potencializa essas relações de afeto, e acho que é justamente a chavinha que a gente pode colocar tanto no nosso trabalho, quanto educador, quanto nesse trabalho que a gente tem na área da arte. É o afeto que nos move, é o afeto que nos transforma, é o amor, né, que a gente pode empregar de uma maneira um pouco mais direcionada. Não que as estruturas coletivas não tenham isso, tem, mas é um outro formato, é uma outra forma, é uma outra dinâmica. Então, eu estou tendo essa experiência incrível agora e tem sido muito enriquecedor para mim, assim, e a cada dia venho descobrindo coisas assim para somar, e também é uma via de mão dupla, né, na qual eu também me preencho em vários aspectos. Então, essa é a novidade que eu tinha para trazer, e falando sobre essa questão múltipla também, né, Aham. esse introdutório aí a meu respeito, falando bastante da cultura popular, é justamente nesse sentido, trazer a cultura popular como realmente a nossa base, a nossa raiz, a nossa ancestralidade. O quanto que os trabalhos artísticos, eles ainda estão carentes dessa proposta da cultura popular, né? Então, esse momento que eu trago isso para as crianças e tudo, eu acho que ele também nos conduz a uma forma de encarar o mundo de uma maneira mais respeitosa, trazer a criança para esse universo de uma maneira mais natural, né? Sem ficar criticando determinada cultura, uma forma de falar, uma forma de dançar, a culinária, conhecer, né? Eu acho que quando a gente conhece, a gente vai rompendo essas barreiras que são relacionadas a diversas formas de preconceito, que a criança não nasce, né? Ela não nasce, ela vai recebendo essas informações ao longo da vida e dentro do contexto familiar também. Então, quando a gente naturaliza e expõe, potencializa também esse olhar, né? E é muito Incrível. bacana, muito, muito legal. Dani, quem te conhece, quem já teve a oportunidade de trabalhar com você, percebe que você consegue linkar em algum momento o que é muito bonito, que te torna única nessa cena da produção cultural, a arte e a educação, né? Não naquele lugar comum de arte e educação, né? Mas Isso. toda a trajetória que vem sendo construída, alicerçada como educadora e, e toda uma trajetória que também vem sendo construída e alicerçada enquanto artista.
Como que a arte, Dani, ela entrou na sua vida? Porque depois eu quero perguntar como que foi essa... onde que você usou o tubo de ensaio, né, para que você se tornasse essa profissional. Mas eu quero voltar duas casinhas atrás, para quem Sim, não te conhece ainda, entender, né, onde que a arte entrou na sua vida. certo. Bom, a arte, ela entrou na minha vida, eu já estava há algum tempo trabalhando na área da educação e eu percebia que faltava alguma coisa, porque por mais que nessa ocasião eu tinha uma escola de educação infantil, né? Eu tive essa experiência também com a gestão educacional, que é bem interessante. Era a minha escola, eu podia fazer tudo o que eu quisesse, eu não estava presa a nada, embora fosse uma Uau! escola de educação infantil, né? A gente tem alguns parâmetros para seguir dentro das normas, mas a gente tem uma liberdade dentro da educação infantil. Aham. Então, eu percebia que algumas linguagens, algumas coisas, elas alcançavam melhor as crianças. E a arte, para mim, ela tem uma capacidade de entrar direto no coração das pessoas. Então, ela ultrapassa essa barreira racional e entra direto ao coração. E eu fui notando que todas as atividades que tinham esse contexto mais lúdico, não que isso fosse uma novidade para mim, mas foi se tornando cada vez mais efetivo. E aí, na ocasião, eu estava fazendo o curso de filosofia. E comecei a interagir com os meus colegas, trazendo algumas propostas relacionadas à arte para a filosofia. E nessa interação, nós formamos um grupo de teatro ali na faculdade e damos sequência à produção de algumas peças ali dentro da faculdade, mas eu não era atriz ainda. Mas só que dali, foi ali, aquele momento exato, que aquele bichinho mordeu e falou assim: gente, eu quero isso pra vida. Eu quero viver isso, eu quero ser isso. Porque, naturalmente, eu já cantava, eu já atuava de uma maneira educacional, eu não tinha uma prática artística, mas eu Aham. percebi que a minha comunicação ela estava mais voltada para isso. Eu já tocava violão, eu já tinha essa vivência familiar, né? A minha família é uma família bem musical, embora a gente não tenha músicos anteriores a mim, só Aham. posteriores, depois eu vou falar um pouquinho deles. A gente tinha essa prática em casa. Meu pai sempre ouviu muita música, minha mãe. Então a gente tinha esse contato, mas não havia nenhum profissional da área. E eu já tinha já esse gosto, sabe? Por esse tipo Aham. de levada mais artística mesmo. Eu pensava fora da caixinha, sabe? E foi Sim. tanto que eu pensava fora da caixinha que chegou um momento que eu estava com a escola, ela estava relativamente bem, e eu acabei optando por trabalhar exclusivamente com a arte. E aí foi uma Uau! comoção, porque a Incrível. escola era minha, a escola era minha. E aí ficou uma situação assim, se eu não for agora realizar isso, desculpa a gente aqui, agora é a hora dos dogs. Do Rush. Se eu não for agora realizar isso, quanto que eu vou fazer? Né? Aí eu me dediquei exclusivamente para o teatro. E E aí você fui se jogou. muito, mas eu me joguei assim absurdamente, de uma forma. Porque, por exemplo, quando eu entrei no teatro, para vocês terem uma ideia, eu já tinha 33 anos. Eu já era uma adulta, eu já tinha passado, eu já tinha uma carreira profissional já na área da educação. Eu comecei uma nova carreira. E eu me joguei de uma tal forma que eu falei assim, gente, eu quero tudo. E eu comecei a escrever, e aí eu percebi, e fui incentivada também a isso, que essas habilidades que eu tinha, elas poderiam me favorecer muito no teatro. Então, eu passei a escrever peças teatrais, eu passei a escrever e fazer loucamente muitas coisas. E à medida que eu fui fazendo, foi quando me deu esse start de criar a minha própria companhia. Porque eu falei assim, eu já tinha trabalhado no Sátiros, eu já tinha trabalhado
com outras pessoas, mas eu queria algo que agregasse as coisas que eu aprendi quando eu montei a trupe do Guaraná com esse viés, que a princípio ele era exclusivamente voltado para a cultura popular. E a gente tem outras ideias, mas não entra num teatro didático, não chega a ser um teatro didático. Mas ele tem uma comunicação muito bacana com o público infantil e infanto-juvenil, né? Porque acho que todos esses anos de vivência e prática com essa faixa etária me facilitou, na verdade, alcançar essas cabecinhas, sabe? E eles Além dos entendem filhos, né? que sim, sim. Depois teve toda essa história, mas antes deles, né, já tinha aí um tempo de prática e convivência com esse público infantil e Incrível, infanto-juvenil. incrível. Está na veia, né? Está na veia. Olha, antes de chegar até os seus filhos, né? Quebrando o paradigma, quebrando o dito popular de que santo de casa não faz milagre, e eu que já fui na sua casa, eu vi que faz milagre sim, porque seus filhos são músicos, e como você mesma disse, antes de você não tinha esse broto artístico na família, né? Então você é o broto artístico e eles são os galhos, e, né, as raízes, as árvores e tal. Você tem também uma ligação que seria natural, até por você ser educadora, teoricamente natural, mas você jogou isso para a prática também, que é a literatura, né? Inclusive você tem O Sonho de Tupã, que é um livro muito bonito, muito gostoso de se ler, e que também dialoga com esse popularismo, digamos assim, eu não sei se esse seria o termo, né, ou com essa simplicidade, talvez, né, com essa fácil compreensão que você bota na sua música. Para você que está nos vendo e nos ouvindo, a Dani também lançou música na pandemia, tá bom? Fui um dos primeiros a ouvir, mas isso daqui a gente já chega nesse ponto. Segura aí, fica com a gente. Você também coloca isso nas suas peças teatrais também, e mais, isso é meio que do seu ser, porque na produção cultural, para quem não sabe, a Dani, ela foi produtora do Sarau Verso em Versos, em um projeto muito bacana que nós fizemos em algumas bibliotecas públicas aqui do município, e a Dani pegou aí, fez toda a produção pra gente, a curadoria, deu ideias, enfim, ela jogou nas 11, entendeu? Ela foi desde goleira, capitã, e deu tudo certo. Mas enfim, aí eu queria, tudo isso era só para perguntar, como que você falou assim, agora é hora de um livro também? Bom, James, é muito engraçado, né? Porque, por exemplo, até então eu escrevia contos e crônicas na vida. Pá. Quando eu me vi diante do teatro, eu comecei a escrever dramaturgia, que é muito diferente. A dramaturgia você diz sem dizer. É a palavra que está na boca da pessoa que vai fazer com que o espectador entenda o sentimento dele, o que ele quer ser, aquele lugar. Então, são coisas que não são ditas. Então, foi um desafio. Esse foi o primeiro livro lançado, O Sonho de Tupã, que foi uma peça teatral. Era uma peça infanto-juvenil que tratava das culturas indígenas. Tinham duas situações, era o mundo aqui, o nosso, e as lendas indígenas. Então, tem toda essa situação de dois mundos assim acontecendo simultaneamente. Então, foi esse o primeiro livro. Tinha escrito outras peças, mas não cheguei a publicar como livro. Mas eu escrevo poesias também, tem algumas publicadas em algumas antologias. Eu também escrevo histórias, e para esse ano ainda eu estou para lançar uma outra história de uma outra peça minha, só que agora feita em formato de conto, não em formato de Uau! dramaturgia.
que é a loja de brinquedos, onde a gente trata justamente de questões como abandono, adoção, sobre a ditadura de uma estética específica. Então, são Uhum. várias coisas que a gente traz aí para a criança, mas de uma forma leve, divertida, na qual a criança também busca essa identificação. A loja de brinquedos, ela até tem como acessar a peça online, tá lá, a loja de brinquedos, né, Daniela Bontempi. Essa eu escrevi e sou diretora, não estou atuando nessa. Que Aí legal. as atrizes eram duas colegas minhas, a Clarissa e a Priscila. Mas no caso do Sonho de Tupã, eu escrevi e atuei também, né? Então, assim, normalmente eu escrevo coisas e aí eu, dentro da dinâmica, acabo também participando também das peças, né? Porque eu gosto de tudo um pouquinho, mas eu acho que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. É isso. E isso Eu tenho também é um feeling. Isso é um feeling que a gente vai criando, né, também. A gente às vezes entende que a gente pode participar, mas não naquele momento, né? E é muito legal a gente também ter esse autoconhecimento que o teatro dá, né? O teatro dá bastante isso, né? De você se sentir, né? sim, o teatro, ele é uma um microcosmo, né? Uma microsociedade. Então, é um momento, assim, de uma comunhão muito grande com outros atores. E aí, por exemplo, eu tenho essa questão com a literatura, e a partir da literatura também vem as contações de história, que é uma outra atividade que também me alegra muito fazer, porque eu faço contações de histórias encenadas. Então, eu gosto muito de trabalhar com manipulação de objetos, formas animadas, bonecos. Então, essas contações de história também são muito, como é que eu posso dizer? Gratificantes, assim, de realizar, porque você percebe que ela dá um saltinho além daquilo. Teve uma experiência incrível que eu sempre trago assim nas conversas que eu faço, de uma apresentação que eu fiz para 1.200 crianças, e eles ficaram todos assim hipnotizados na hora que a gente estava contando as histórias. Eu estava com os objetos, estava manipulando os objetos em cena, contando as histórias, e aquele silêncio imperava, sabe? E aí, de repente, no meio ali da contação, eu estava contando justamente a lenda do Negrinho do Pastoreio, a criança teve uma reação, assim, nossa, mas que maldade! Não sei o quê. Então, assim, você percebe são crianças pequenas, James, de 6, 7 anos. Gente que tem filhos, a gente sabe o quanto isso é um desafio, né? A cativar a atenção Verdade, deles. Então eu percebi que tinha um verdade. borogodó, sabe, nessa minha forma de me comunicar com esse público. E aí a gente vai aproveitando essas habilidades. Eu estou aqui vendo as pessoas que estão entrando na live. Quero mandar um beijo um pessoal, assim, amigos, a minha família, o Rodrigo, meu filhote, entrou aqui na live, um dos músicos aí da família. Agradecer aqui também o comentário do Antônio Carlos aqui, ele falou que eu sou uma artista plural. Ele também é um artista plural. Ele Ele está também é. em uma dessas atividades, justamente essa atividade das contações de história, foi em Caieiras. Ele estava comigo nessa atividade como músico e ele também ficou encantado com essa experiência, né? Porque ele não tinha até então trabalhado com teatro. Então, eu não apenas faço, como eu vou envolvendo os amigos, né? Sei que o Isso, dia também isso. que você também falou. É, Ai, ai, assim. Dani, bom, você já respondeu antes de eu perguntar sobre a sua trajetória como escritora e contadora de história, então obrigado por já adiantar. É, agora, a música, você disse que já
né, você já tocava violão e tal, você já cantava mais naquele modo dentro de uma instituição e tal. E quando que você decidiu lançar assim? Não é quando você decidiu lançar, mas como que a música toma uma outra proporção na sua carreira, né? Porque afinal de contas, para quem está acompanhando, vai perceber que você já tocava quando você era educadora. Então a gente está falando aí de um pouquinho, né, de umas casinhas para trás. E de lá para cá você foi desenvolvendo uma série de atividades e chegou um momento que você falou, opa, música. Como é que foi? Então, James, a música, na verdade, eu acho que essa questão de ser libriana, elemento ar, sério, eu vou no fluxo e as coisas vão acontecendo, eu vou abraçando. E como eu realmente tenho essa paixão com as coisas que eu vou me envolvendo assim, que eu faço, aconteceu a mesma coisa com a música, porque eu, como eu te falei, ia escrevendo poemas, e eu ficava assim pensando, eu nunca me imaginei fazendo uma música. Eu ficava vendo as bandas que eu gostava, os músicos, eu falava assim, gente, será que um dia eu vou conseguir escrever uma música, né? Eu achava aquilo assim, uma coisa que eu não poderia fazer. Até que eu andei fazendo uns poemas e volta a falar que o nosso amigo Antônio Carlos, ele andou distribuindo, sem que eu soubesse, em grupos de compositores. Que maldade do bem, Antônio Carlos. Ou não, e ele distribuiu em grupos de compositores. E o que está acontecendo? Alguns dos meus parceiros, né, que agora se tornaram meus parceiros, musicaram. Então a Joyce Kelly foi minha primeira parceira musical. Ela pegou um poema meu chamado Muito Pouco. Esse poema, inclusive, já tinha feito parte de uma peça teatral que eu montei com a terceira idade. Que E, legal. e aí essa poesia virou música. E eu fiquei extasiada. Eu falei assim, gente, eu não acredito. A minha música, a minha poesia, agora ela dança, ela ganhou vida. Era como se ela tivesse Incrível. é, Renascido. sabe, imagina as palavrinhas assim, uma coisa muito. Eu já, com essa coisa de formas animadas, eu já começo a imaginar uma coisa se animando, né, ganhando vida. Sim, Então, sim. a música ganhou essa vida, a poesia vida. E depois, aí a Jussara Freire também acabou sendo minha parceira em outros poemas, e ela as duas, né, minhas duas parceiras, assim, as duas primeiras, elas rodam com essas músicas, elas são cariocas. Eu não as conheço ainda pessoalmente, mas tenho, assim, um carinho, um amor fraterno, assim, pelas duas, porque foram pessoas que realmente me proporcionaram uma alegria ímpar de ver as minhas poesias musicadas. E aí, a partir delas, foram outros. A gente teve a possibilidade de fazer música com o Tadeu Camargo, nossa, o Bruno Azevedo. Gente, são muitos parceiros que eu tive. E esses poemas surgiram justamente. Estou aqui só ouvindo, estou tentando me concentrar na minha resposta, mas de ser ponte entre a poesia e a música e entre amigas e parceiras musicais. Minha máxima culpa com alegria, isso mesmo. Né, foi uma coisa muito positiva para todas nós, assim, foi uma alegria e além desse vínculo artístico, se formou um grande vínculo de amizade também, né? E eu tenho também uma parceria com ele, com Antônio Carlos, um forró, por incrível que pareça, temos aí também uma parceria musical, na qual eu e o Antônio Carlos fizemos a letra e o Fabiano Santana musicou. Tenho
parceria com Danilo Estrada, uma toada que foi inclusive utilizada na nossa peça teatral. Enfim, Que bom. muitas parcerias que eu carrego assim dentro do coração. Porque eu tenho uma coisa com as minhas poesias que é como se eu tivesse. Não é a minha vida pessoal, é uma coisa Uhum. tão verdadeira minha que quando alguém vem e acolhe com carinho, é como se a pessoa tivesse acessado minha alma. E eu fico muito Sim. feliz. Assim. Eu fico muito feliz. Dani, você também já começou respondendo o que seria a penúltima pergunta, que é quais são seus projetos para o futuro. Então, também obrigado, porque a gente já está no transmimento de pensação aqui, como dizem, né? Incrível. Mas eu tenho que te fazer uma pergunta, porque assim, como você sabe, né, até pelo convite e por acompanhar nossa caminhada, mas para quem não sabe, o Sarau Verso Inverso completa uma década. Nessa uma década, a gente tem muita gente que passou pelo Sarau, lançou o Sarau, foi parceiro do Sarau. Todas essas pessoas que a gente convidou, que são 48 entrevistas, né, 48 pessoas que nos atravessaram e que nós atravessamos, a gente acredita que tem o dia 1 desse atravessamento, né? Que é a memória afetiva. E aí eu te pergunto, Dani, qual é a memória mais antiga que você tem do Sarau Verso ou Inversos? Ah, essa memória é muito boa. Foi o dia no qual vocês vieram e me honraram com a presença aqui no Espaço Cultura Viva. Foi um dia incrível, assim, porque vocês estavam num projeto itinerante e aí vocês vieram realizar o Sarau Verso em Versos aqui. E foi incrível, porque foi né, multicultural. A gente teve apresentação de vídeo, a gente teve até algumas pessoas que apareceram, fizeram uma roda de capoeira. Foi um dia assim muito marcante assim pro Espaço Cultura Viva, que eu não falei ainda, mas a gente ainda pode falar um pouquinho a respeito do Cultura Viva. Mas, assim, essa lembrança e a outra lembrança na própria biblioteca, que daí foi um trabalho bem específico para o público infanto-juvenil. E esse dia foi muito legal, porque, como você falou, né, eu participei ali da curadoria, eu auxiliei em algumas questões da produção, e vocês foram muito generosos também, porque de entender, inclusive, é, que às vezes essa minha proatividade ela é justamente uma forma de acolher, né? E vocês me acolheram da mesma forma como eu os acolhi. Então eu me senti muito, como é que eu posso dizer, representada, porque a gente fez esse processo ali com a Biblioteca Amadeu Amaral, que é aqui pertinho. E aí foi na ocasião que eu trouxe o pessoal lá da Sul, eu apresentei também, e a gente fez algumas apresentações, tanto musicais quanto teatrais para as crianças. E até hoje o pessoal da biblioteca gosta, comenta, e isso que é bacana, né? A gente deixar uma marca positiva por onde a gente passa. Verdade, foi muito bacana. Eu, em nome do Sarau, mais uma vez agradeço. Por quê? Porque, na verdade, é sempre bom, né? E lembrar bastante. Denis, cortou um pouquinho, eu não consegui ouvir o que você falou. Eu disse que é sempre bom lembrar, porque quando a lembrança é boa, a gente agradece mais uma vez. Faça cultura viva. Esse é o ponto que a gente não pode deixar de falar, né? Que espaço cultura viva é justamente para entrar no ponto dos seus filhos. Você quebrou
de uma Gente, de casa. tá fazendo um barulhinho, eu não sei se é só para mim, um barulhinho assim meio robótico. Agora tá voltando. Acho que pode ser relacionado à conexão. Quero agradecer aqui o pessoal da Quebrada em Versos. Gratidão, viu? Por seguir, por conhecer um pouco o nosso trabalho. Uma alegria. É, o, acho que o James, só o James travou ou eu que travei também? Não, eu tô te ouvindo normal. Então foi você que travou, James. Você ficou todo quadriculado. Agora, mas eu continuo te ouvindo. Ah, Ah, travou. perfeito. Destravou? Podemos continuar? Para mim destravou. Então tá bom. É, Deixa eu colocar o fone de novo. certo. Fone Pode falar. novamente colocado. Vamos aguardar chegar. Som, som, som. Chegou aí, Dani? Tô te ouvindo bem, James. Legal. Conectei o fone. Dando continuidade, fala do Espaço Cultura Viva, que eu acho que coroou entre aspas, batismo dos seus filhos para o mundo artístico, né? É isso? É, realmente. Foi uma experiência muito bacana. E assim, o Espaço Cultura Viva, ele passou a existir depois de um projeto realizado por meio do VAI, né? A gente tinha feito um projeto para que os meninos que já tinham esse trabalho com a música pudessem trazer de uma forma um pouco mais profissional. E a gente propôs, dentro do projeto, a construção de um estúdio comunitário que atendesse tanto as bandas deles, né, como artistas da música, quanto artistas, quanto artistas de região e tudo mais. Inclusive, você foi uma das pessoas que participou também do projeto e foi uma alegria muito grande, né? Porque a ideia é trazer artistas que tinham uma história na região e a gente eles desenvolveram esse projeto do estúdio comunitário e depois a gravação de um CD, uma coletânea dos artistas. Então a gente teve você, a gente teve o pessoal da banda delas, que era no caso a Sul, a gente teve o pessoal da banda do Vinícius, enfim, vários artistas locais gravaram conosco e foi assim incrível o projeto. E o estúdio Estrutura foi justamente um marco para o desenvolvimento do projeto Espaço Cultura Viva, porque a gente percebeu o quê? Que além da música, existia também um nicho muito grande de pessoas de outras linguagens para também usar aquele espaço. A gente tinha Perfeito. biblioteca, a gente tinha um quintal amplo que dava para fazer oficinas de teatro, contações de história, a gente recebeu o grande mestre Daniel D'Andrea fazendo com a gente uma formação incrível sobre narrativas da cultura popular. A gente fez Uma feiras. lenda. Ele é incrível. A gente realizou feiras da cultura afro também aqui. A gente fez dança cigana da terceira idade, enfim. A gente realizou várias atividades no Espaço Cultura Viva. Só que o que acontece? Mediante a pandemia, aí nós já não tínhamos mais nenhum recurso do projeto, porque o projeto já tinha fundado, fazia mais de um ano e nós estávamos fazendo tudo com recursos próprios. E o espaço permanecia, né? Na força da fé. Mas, assim, claro, não tinha mais a condição de atender a mesma quantidade de pessoas, porque nós não tínhamos recurso mesmo, a gente literalmente tinha que pôr do bolso. E aí, o que acabou acontecendo? A gente, devido à pandemia, não usou mais o espaço e as atividades passaram a ser virtuais.
Então, aquilo que a gente realizava de maneira, né, que eu alcançava só aqui a região do Ipiranga, passou a tomar uma magnitude muito maior, porque daí eu passei a ter acesso a pessoas, os parceiros musicais, que são do Nordeste, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal lá do Pará, o pessoal. Gente, foi uma coisa que tomou uma proporção nacional, e eu não esperava isso. Então, a gente tem ali no nosso canal do Espaço Cultura Viva uma série de podcasts, no qual eu fiz o Giro Cultura Viva, fiz o programa Cultura Viva, né? E pretendo voltar em breve a realizar essas atividades, só que de uma maneira presencial também. Só que também a ideia, depois que eu descobri que ficar solta era legal, eu penso no Cultura Viva agora de uma forma itinerante, sabe? No qual a cultura Boa. viva está dentro da gente, né? E aí quando a gente toma essa proporção, a gente parece que ganha o mundo. E a ideia é fazer com que a gente realmente tenha essa dinâmica mais de hoje tá aqui, amanhã tá lá no extremo sul, outro dia eu tô ali na região norte, e a gente continuar realizando e tornando a cultura viva e pulsante, né? Como eu sempre costumo falar. Mas como a gente tem que ter sempre o pé no chão, né, James? Porque por mais que eu seja muito idealista e tudo mais, eu tenho bastante essa questão de, a partir do momento que a gente cria, né, essas coisas, a gente tem que dar as condições para que ela permaneça. Então, esse momento, eu estou um pouco mais dentro desses projetos mais direcionados, mais individualizados de arte, terapia, mas já com os ares aqui de construção para 2023, retomar o Cultura Viva com toda a força, energia e potência que ele merece, né? Então é isso, porque a gente Incrível. tem que fazer de uma forma segura para todos e para que todos que participem conosco também tenham do Cultura Viva uma possibilidade também de uma renda, né? Não apenas oferecer, uma troca na qual a gente consiga fazer com que a nossa profissão seja reconhecida da melhor forma possível. Obrigado, Dani, por tudo isso, por toda a sua jornada também, né? Na verdade, eu enquanto seu amigo, mas também enquanto um artista, um produtor cultural, agradeço pela sua jornada, pelo quanto você procura conectar, e eu acredito na arte principalmente enquanto ponte o tempo todo, e enquanto Uhum. movimento para todo o tempo. E o Cultura Viva, sendo esse centro cultural móvel, né, itinerante, ele dá talvez até mais sentido para para o nome do espaço Cultura Viva, né? Não tem como estar vivo e não estar em É, movimento, né? exato. Para a gente finalizar, Dani, eu vou trazer uma polêmica, digamos assim, acho que não é polêmica, mas é uma reflexão e uma provocação, porque Uhum, aconteceu nesses dias, que foi o Rock in Rio. uhum, E eu estava lendo uma matéria em um veículo de comunicação, que foi a Folha ou o Estado, muito interessante. Eles trouxeram ali questões muito sérias, como, por exemplo, o show da Ludmilla, ele foi muito maior para o palco Sunset, né? Ele cabia no palco Mundo, né? E não foi para o uhum, palco Mundo, mas ao mesmo tempo uhum, ficou meio que um draw game, meio que um empate, porque uhum. ela foi a primeira artista brasileira a fechar o palco Sunset e tal. E esse é um ponto, tá? Queria saber se você tem um olhar e uma visão sobre isso, mas não precisa ter também, tá? Até porque a gente tá aqui, a gente está improvisando, né? Que artista faz muito isso. A gente tem que aproveitar também o timing, né? E dentro desse mesmo assunto do Rock in Rio, e dentro dessa mesma matéria que eu li,
e peço desculpas né, por não lembrar o nome de quem assinou, de quem fez essa matéria, mas aí a gente coloca depois ali aí nos links e tal. Isso daí é muito simples para a gente, né, na era digital. É Que é o verdade. seguinte, que é uma questão que, assim, teve shows de bandas de renome ruins, notadamente ruins. Uhum. Shows que, inclusive, era shows de você pedir o dinheiro de volta, né? Digamos assim, né? Como diria antigamente. Mas essa pessoa que elaborou a matéria, ela falou uma coisa que eu notei também, porque eu acompanhei de casa e tal, até pelo preço, que é uma outra problemática também, mas ok, né? A gente pula essa parte, que é assim, o termo entregou tudo no palco, né? Que é um termo que eu não tinha reparado, eu sabia que tinha alguma coisa me incomodando nas falas e tal, mas é isso, tipo, o termo entregar tudo é muito de delivery, né? Muito de uberização, de entregar, dessa coisa. Então é isso. Esse primeiro ponto é o show da Ludmilla, né? Por que que ainda os artistas brasileiros, em terra brasileira, a grandeza deles ainda é menor do que os gringos dentro do nosso país, e essa questão do entregar tudo, né? É, sendo que alguns não entregaram tudo. Como que você vê isso? Você consegue fazer uma síntese rápida? Eu não sei se você viu também e tudo mais. Enfim, Eu vi, fica à eu vontade. assisti. Eu também notei isso, inclusive, eu fiquei imaginando o quanto que às vezes a gente deixa de dar realmente valor ao artista brasileiro, porque, gente, a Ludmilla, ela estava cantando, dançando, numa disposição, e aqueles efeitos, aquela equipe imensa, aquilo era uma produção incrível. E realmente o palco ficou muito pequeno para o tamanho do que ela estava oferecendo. E me emocionou ver a entrega da Ludmilla. Eu realmente fiquei assim, impactada, porque eu falei assim, é muito maior do que as pessoas imaginam. As pessoas parecem que não conseguem reconhecer o tamanho do artista, o quanto que a gente tem que se preparar para conseguir fazer aquilo da forma como ela faz. Então, é muito diferenciado. É diferenciado, ponto. Eu tenho a impressão de que as pessoas têm uma tendência a valorizar o que é exterior, realmente entrando naquele complexo de vira-lata, sabe? É uma coisa dura de se dizer, eu acredito que seja isso. Porque uma pessoa que não dá valor, por exemplo, os shows que mais me emocionaram, dos que eu assisti, embora tenha bandas internacionais que eu também goste e muito, foram os Uhum. brasileiros. Os brasileiros estavam com sangue nos olhos, todos. Você viu Lineker? A Tenho, Lineker? até aqueles que eu não tenho tanta simpatia pelo trabalho, mas obviamente que eu respeito todos, porque não é o meu gosto que determina o que é bom ou o que é ruim, é só o meu gosto. Né? Mas o que a gente tem que entender, assim, o que eu olho do meu ponto de vista de distanciamento, é entrega, verdade e a estética. E a Ludmilla, para mim, estava impecável, né? Então, Pra mim assim, também. eu realmente, de todos, assim, eu olhei e eu falei assim, gente, que mulher é essa? Assim, é claro, eu admiro pra caramba a Rihanna, a Beyoncé e tal, mas eu olhei assim, eu falei assim, essa mulher, ela não deixa nada a desejar para essas outras divas, ela é magnífica. E estava lá, assim, arrasando. Amei o show dela. Em relação às pessoas que não entregam, eu acho que daí é o inverso desse complexo de vira. Eu senti uma negligência, sabe? E essa negligência também é culpa nossa. Perfeito. Culpa nossa, eu Perfeito. falo, da produção. Sim, sim. Porque é como se, para quem é bacalhau basta, já ouviu? O Brasil, o Brasil
aceita qualquer coisa, que tá tudo bem. O Brasil que não valoriza os seus próprios artistas, o Brasil além de não valorizar os seus próprios artistas, o próprio governo marginaliza os próprios artistas. Então, assim, É, eu acho que isso também nos coloca numa saia justa de respeitabilidade, credibilidade no exterior. Então, eu acho que é um momento da gente pegar, refletir sim. Acho muito pertinente sua colocação. A gente tem que refletir sobre como a gente se coloca e, inclusive, aproveitar esse nosso papel de artista para se colocar também para além do nosso ego. Usar essa nossa ferramenta, que é o de alcance no coração das pessoas, e realmente trazer alguma coisa que complemente, que some, né? E não ficar só é, na coisa, no ai, como eu sou maravilhoso, ai, não sei o quê. Não, o que que eu sou? Eu, Daniela, cidadã, educadora, artista, o que que eu quero dizer para essas pessoas? Sabe? O que que eu quero? Quem sou eu no meio disso tudo? Esse posicionamento falta. Então, eu acho que se a gente for colocar aí numa panelinha, a gente tem de questões, né, que somam nessa visão que você trouxe, a gente tem essa negligência da produção, na qual aceita que a pessoa que venha de fora ofereça uma coisa qualquer nota. o A Guns N' forma Roses, né? nosso Guns N' Roses, para mim só serviu o Slash ali, né? O Slash É isso. impávido. Impávido. Impávido Colosso. Exatamente. E impávido colosso. Não, não, o Axel tava assim, nossa, ele tava bem, bem ruinzinho. Eu acho que é aquela coisa, eu já estou feito, eu não preciso mais oferecer nada. E as É. pessoas jovens, mas eu também trago aqui até a própria Ivete. A Ivete, ela não, né, dentro da própria forma dela, você percebe vida ali, você percebe entrega, emoção no que a pessoa está fazendo. Então, assim, não é nem a grandiosidade, é o que você falou, é o de entregar tudo. É ser artista na palavra, né? No todo da palavra. Acho que é isso, a gente, como artista, tem que realmente fazer essa autoanálise para não reproduzir esse tipo de coisa, para em nenhum momento na vida, que é É. o nosso profissionalismo e para além de tudo a nossa verdade, porque eu acho que o artista que perdeu a verdade, ele perdeu a função de ser um artista. Verdade. Verdade, Então é isso, né, gente? Você que está aqui nos acompanhando, o que a gente trouxe foi justamente isso, né? Essa banalização do termo entregar tudo. Como Isso, assim o Guns N' Roses entregou tudo e a Ludmilla também? Como assim? Aquilo não é tudo do que o Guns N' Roses pode entregar, mas exato. aquilo que a Ludmilla entregou é tudo que ela pode. Na verdade, até mais do que a gente já tinha visto até então. Ela falou que ia trazer surpresa e trouxe mesmo. Foi incrível. E assim, de qualquer forma, assim, como eu falei, os artistas brasileiros, eles estavam ali extremamente inteiros, os que eu assisti, pelo menos. Eu não assisti todos, mas estavam inteiros. E eu realmente, alguns artistas internacionais estavam emocionados também, estavam inteiros. A gente não pode Sim, generalizar. Não alguns, sim. assim, que você notava que a pessoa estava ali, tipo, nossa, não acredito nessa emoção que eu estou sentindo. E é Sim, essa que para mim ela não importa se eu estou ali no meu tete a tete com um grupinho de 5 pessoas ou se eu estou ali diante de uma multidão. Ela vai ser a mesma, ela vai ser uma é, entrega total. E acho que é isso que está faltando um pouco, né? Então é uma reflexão. perfeito. Ótima, excelente reflexão que a gente não pode deixar passar batido, porque amanhã, inclusive, pode ser você que está lá, pode ser o verso inverso, e assim, ou pode ser um dos nossos, né? Dani, faltou alguma coisa? Faltou Olha, algum assunto? Você quer trazer alguma coisa que você acha que faltou? eu, na realidade, eu só sou.
Gratidão por fazer parte dessa história tão bonita do Verso em Versos, de ter conhecido você aí ao longo dessa trajetória, a arte também nos proporcionou esse encontro, de admiração mútua. Eu tenho um grande carinho pelo seu trabalho, eu tenho admiração É pelos trabalhos que você recíproco. realiza, tanto literário quanto musicais, e outros trabalhos também na área da produção também, que você falou muito de mim, mas a gente também não pode deixar de falar o quanto que você também é uma pessoa extremamente organizada e proativa dentro desse contexto da produção. E muito bom também nas relações interpessoais, ótimo mediador, uma visão humana, né? Para todo esse nosso trabalho. Então, de uma certa forma, a gente, como artista, acaba englobando várias habilidades, mas o que a gente nunca deve deixar né, nunca devemos perder de vista é essa habilidade de ser humano. E assim, admiro você bastante, assim, por todo esse seu lado extremamente afetuoso, humano, no trato com as pessoas, e agradecer essa oportunidade de estar aqui comemorando com vocês esses 10 anos já desse pré-adolescente, que é o Verso em Verso, Cultura Viva. Eu já me apresentei no Verso em Verso, e que esses 10 se multiplicam por 10 e que outras pessoas que venham continuem versando e diversificando o verso em verso. Axé. Obrigado, Dani. Em nome do Sarau, também agradeço. Que a sua jornada continue sempre melhorando, sempre abrindo mais pontes, mais caminhos e mais possibilidades para você e para os seus filhos, que também são muito talentosos, e para tudo aquilo que você produzir, que sempre dê bons frutos, que dê boas sementes, que germine mais para mais pessoas, tá bom? Obrigada, igualmente para vocês. E avante, né? Verso em versos, Cultura Viva e todo mundo que tem essa, esse ímpeto, né, de trazer esse poder transformador da arte. Que mais pessoas tenham essa consciência e multipliquem os seus fazeres artísticos. E que assim seja. Dani, para a gente finalizar, por último, mas não menos importante, quais são os canais que as pessoas podem apreciar a sua arte? Olha, eu vou deixar alguns, tá? Tanto no Insta quanto no YouTube. Pode encontrar a Daniela Bontempi, né? E também por meio do Cultura Viva. Então, os meus trabalhos artísticos, vocês vão encontrar no Instagram Espaço Cultura Viva ou no YouTube também Espaço Cultura Viva. Tem também no Face, tanto o meu Daniela Bontempi, aí no caso Semente Poética, que é onde eu já deixo mais os trabalhos relacionados à literatura, e o Espaço Cultura Viva no Face também, a fanpage. E agora o mais novo trabalho, né? Up Educacional, para vocês também Eita! conhecerem. Eita! Up Educacional, para dar um up aí na cabeça. Agradeço a você que nos acompanhou aqui na live também, muito obrigado. Siga o Verso em Verso também, estou mandando aqui beijinhos para vocês aqui no Insta. E nos siga Daniela Bontempi, siga Up Educacional, siga Cultura Espaço Viva, Cultura Viva. Espaço Cultura Viva, tá bom? E nos vemos aqui sempre com novidades. Ainda essa semana teremos mais uma live aí, ok? É só nos aguardar. Gratidão. Agradecemos. Gratidão, minha amiga querida. Um beijo a todos e até breve. Até, James. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.